Eu não lembro exatamente qual era a minha idade à época, mas eu lembro que eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro com a minha família, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã e meus avós. E meu pai foi fazer um trabalho no Rio e eu ganhei uma câmera, né, para fotografar. E aquilo me fascinou, né? Quer dizer, você olhar por aquele visorzinho, né, clicar e depois você registrar a imagem, né? Então eu fotografei ali, a gente foi ao Cristo, Pão de Açúcar, né? Eu fotografei a viagem. E como eu era criança pequena, né, e ansiosa, né, eu queria ver como é que ficou. E eu abri a tampa para ver como que estava o filme, né, e velei praticamente o filme todo, ou seja, não saiu nenhum registro da viagem, né? Hoje eu entendo a fotografia inclusive como uma ferramenta de educação. Na verdade, assim, todo o meu trabalho ele é voltado a essa questão da educação, da transformação social. A fotografia ela tem um potencial também de documentar a memória, né, muito grande. E como historiador, né, eu comecei já a pesquisar imagens, né, esse trabalho iconográfico na história, né, comecei a refletir sobre a necessidade também de se fazer os registros contemporâneos, né? E aí eu comecei a fotografar, né? Então patrimônios, né? Patrimônios materiais, patrimônios imateriais, né? Os saberes e fazeres, tal. E isso começou a ganhar cada vez mais corpo no meu trabalho. E desde 2005 eu trabalho com povos indígenas, né? E percebi também a necessidade de registrar, de documentar imageticamente, né, os saberes e fazeres desses povos. E foi assim que a fotografia se incorporou ao meu trabalho mesmo, né? Eu brinco sempre com essa questão que eu digo que as melhores fotos que eu fiz foi sem câmera, né? Ou seja, a gente fotografa com a memória, né? Então eu digo que a gente fotografa o tempo todo, né? Então assim, eu caminho, eu tenho o hábito de caminhar todas as manhãs na praia. Então acordo cedinho, vou caminhar na praia e eu não levo câmera, né? Acho que nunca levei câmera nesses passeios. Mas eu faço fotografias todos os dias, né? Então esse exercício da fotografia, né? Olha que imagem, olha que recorte, né? Lembro outro dia, por exemplo, eu estava vendo um pescador saindo com o barco do mar e ele com uma camisa vermelha, tá, então um contraste de cor, tal, estava muito interessante, né? E ali eu já fiz, né, essa fotografia mental, né? Eu gravei essa imagem na memória. Eu entendo que a minha foto, ela se caracteriza principalmente por essa temática antropológica, o olhar antropológico a serviço da fotografia, né? Que é o que me fascina, é o que me leva, é o que me instiga, inclusive, a fotografar, né? Eu tenho alguns ensaios, inclusive, que eu fiz, né? Trabalhando diferentes tratamentos cromáticos, aí, né, saindo um pouco até do documental, entrando um pouco mais no artístico, né? Porque eu fui professor de História da Arte também, então a História da Arte, principalmente a pintura, ela tem uma influência muito grande também no meu trabalho, né? Eu trago muitas referências de lá e... Então, esteticamente, eu acho que o meu trabalho ele não tem uma característica, uma identidade própria, né? E digo isso por quê? Porque eu entendo que a fotografia como um todo, ela e principalmente a fotografia, eu estou falando no Ocidente e no Brasil, ela é pautada por uma estética europeia, né? Às vezes até a gente pode dizer que é uma estética francocêntrica, né? Porque a França tem essa influência muito forte na fotografia na própria Europa. E quando eu vou fotografar, por exemplo, uma comunidade indígena, eu faço um trabalho de pesquisa, cosmovisão, né, dessa comunidade para saber o que é que eu devo buscar ali. E eu também procuro trabalhar a estética local, então me desprender
dos meus padrões, dos meus valores estéticos, dessa influência europeia, né, na estética da fotografia e tentar imergir na estética local, né? Por conta disso, cada trabalho que eu faço vai trazer uma referência estética diferente. E eu vou dar um exemplo que eu acho que ilustra bem isso. Já há 10 anos que eu documento o povo Guarani. E com o passar do tempo, né, e com a vivência com o povo Guarani, eu descobri que aquilo que nós chamamos de bonito, de belo, para eles é algo fútil, que não tem a menor importância, né? Então, quando você vai fazer uma referência ao Guarani, um elogio, você não diz que é bonito, você diz que é forte. O meu mestrado, que é uma fotoetnografia sobre uma manifestação guarani que é chamada Dança de Chondaro, o tempo todo ali eu estou em busca dessa força na imagem. Então eu entendo que o meu trabalho ele se caracteriza mais por uma questão temática, né, e não estética. Eu trabalho com os Guarani, meu trabalho com eles vem desde 2005, né? A documentação vem desde 2013. Eu tenho hoje um trabalho com a terra indígena Ribeirão Silveira, com a terra indígena Inhamandu-Ouá, que fica na região ali de Itanhaém, Ribeirão Silveira, Bertioga, São Sebastião, e terra indígena Bananal em Peruíbe. São 3 comunidades que eu documento. E agora a gente está começando o trabalho com algumas outras, né? E trabalho também com alguns povos amazônicos, Macuxi, Uaptiana e Taurepang, né? Que eu também fiz um trabalho documental em 2019, um trabalho grande para o SESC de Roraima. Para começar a fotografar, eu tenho que estabelecer primeiro uma relação com a comunidade, né? E aí eu sempre peço autorização para fotografar. Eu digo que a fotografia a serviço do olhar antropológico, ela tem uma grande distinção em relação ao fotojornalismo, né? Porque dentro da ética do fotojornalismo você tem que roubar a imagem, né? Roubar no bom sentido, para pegar a espontaneidade da pessoa. O meu trabalho é bem diferente. Então eu primeiro peço autorização, né? E óbvio, quando você posso te fotografar, a pessoa vai fazer pose, vai tal. Mas a partir do momento que você está autorizado, né, você leva mais tempo, mas você consegue flagrar a pessoa ali, né, em movimentos mais espontâneos e assim por diante. Eu gosto muito de buscar na fotografia aquela luz de janela, né? Uma luz que às vezes entra meio 45 graus, tal, que na pintura quem trabalhava muito com essa luz era Rembrandt, né? Então eu gosto muito de buscar essas referências, né, de Rembrandt, de Caravaggio, né, que trabalharam com uma forma muito especial a luz. Na fotografia eu também tenho uma influência muito diversa, né? Eu tenho uma família, né, que são grandes amigos, a família Zuppani, né, do Zuppani, Zé Zuppani, Palê Zuppani, tudo que me ensinaram muito na fotografia. E principalmente o Du e o Palê sempre foram fotógrafos de natureza, né? Então eu aprendi muito com eles a fotografar a natureza, só que eu acabei tomando um outro caminho, que é essa fotografia mais antropológica mesmo, né? E aí a gente tem Cláudio Andujar, né? Eu gosto muito de alguns fotógrafos como Man Ray, de um argentino chamado Riota, que tem um trabalho fenomenal, Fan Ho, chinês, né? E eu tenho pesquisado muito outras estéticas, que não só essa estética ocidental. Eu estava realizando um trabalho na terra indígena São Marcos. A gente ficou alguns dias ali, eu estava fazendo a documentação fotográfica da comunidade, foi um trabalho inclusive para o SESC. E
e tinham 3 crianças, eram 3 irmãos ali, que onde a gente ia, eles iam juntos, né? E eu fotografei muito eles, né? Então, brincando no rio, brincando na floresta, tal. E numa feita, eles estavam tomando um banho de igarapé e eu me aproximei com a câmera, fiquei ali na margem do igarapé e eles estavam na outra margem. Quando me viram, a mais velha, o nome dela é Sara, ela começa a nadar na minha direção e aí ela emergia bem em cima de mim, né? E eu fui fazendo, ou seja, pedindo ali, pô, me fotografa, né? E aí eu fui fazendo várias imagens e uma dessas imagens eu gosto bastante, né? E é uma imagem que porque quando eu vi essa cena, né, a referência que me veio é da Cláudia Andujar, né? Ela tem algumas imagens assim com Yanomamis, né? E então essa referência foi que me levou também a fazer aquela imagem, né? Então, obviamente, né, esse movimento da menina, né, e a referência que a gente traz, porque a fotografia é isso, né? O Ansel Adams dizia, né, a gente fotografa com os filmes que a gente viu, com as músicas que a gente ouviu, com os amores que a gente viveu e assim por diante. A outra história aconteceu recentemente. Eu estava fazendo um trabalho na Casa de Cultura Fazenda Roseira, que fica em Campinas, é uma ocupação cultural de um grupo de jongo, que é o grupo de jongo do Dito Ribeiro. E eu estava numa sala, lá a sala tinha uma parede meio caiada, eu gosto muito desse efeito das paredes caiadas, uma de cor azul, a outra de cor rosa. E eu estava tomando um cafezinho e aí entra uma neta do Dito Ribeiro, o nome dela é Tia Zeila Linda, e ela entrou radiante na sala com um turbante laranja, e quando eu vi, né, o turbante laranja dela no fundo azul, que são cores dentro do círculo cromático, são cores que se complementam, né, são cores complementares, eu falei, pô, preciso fazer essa foto, né? E ela ali falando, me contando as histórias, eu prestando atenção, mas vendo fotografia o tempo todo. E aí, quando ela, né, terminou a fala dela, eu falei, Tia Zeila, em algum momento eu posso te fotografar aqui? Ela falou, claro, pode. Aí eu fotografei ela e fotografei os outros jongueiros. Eu desenvolvi uma metodologia de curso de fotografia, no qual eu trabalho com diversas comunidades diferentes, né? Nesse curso a gente trabalha memória, identidade e território, né? E o que a gente procura passar, eu entendo que a fotografia ela é uma ferramenta de educação, uma ferramenta de transformação social, é uma ferramenta de luta pelo poder documental que ela tem. Então é uma forma de levar essas pessoas a entenderem, né, como é importante elas registrarem a própria ação delas no território. Porque são territórios que sempre passam por processo de contestação, né? Então a luta pelo território é o que caracteriza todas essas comunidades. Então esses cursos que eu dou, eu trabalho muito linguagem fotográfica, mais do que técnica, linguagem. E dentro do meu trabalho acadêmico, né, voltado à antropologia visual, né, eu trabalho com a metodologia da fotoetnografia, que foi criado por um fotógrafo e antropólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez o doutorado dele na Universidade de Paris, deu aula lá e foi, inclusive, eu tive a honra de ser co-orientado por ele, que é o Luiz Eduardo Robson Achuti, né? E o Achuti, ele teve uma sacada sensacional na década de 90, né? Ele questionou o fato da universidade usar a imagem, com todo esse potencial comunicativo que a imagem tem, ele usar a imagem apenas como ilustração ao texto, né? E aí ele defende, então ele defende essa metodologia que ele batizou de fotoetnografia, que consiste em criar narrativas fotográficas, narrativas imagéticas a serviço do olhar antropológico, né? No meu trabalho de mestrado, eu trago a importância, na verdade, do uso ou do conhecimento, né, e de saber aplicar, de colocar em prática a linguagem fotográfica a serviço do olhar antropológico. É um trabalho que eu fiz com os Guarani, né?
E alguns outros fotógrafos, né, que também me influenciam, Milton Guran, né, que também é antropólogo, que tem um trabalho também muito importante, né, principalmente relacionado a povos indígenas, e um trabalho que eu gosto muito também é do Pierre Verger, né, que também fotógrafo e depois virou antropólogo, né? A gente está falando de fotógrafos que se tornaram antropólogos, que é o caminho que eu percorri também. Por exemplo, né, o Guran, inclusive, ele tem uma fala nesse sentido, que muita gente que hoje vai fotografar ou povos tradicionais ou povos originários, na verdade não tem um conhecimento mais aprofundado da cosmovisão desses povos, dos saberes e fazeres, né? E é muito comum a gente ver um processo de reprodução de estereótipos na fotografia. Então eu vou fotografar o indígena, ele tem que estar com os adereços de arte plumária, ele tem que estar pintado. E não, ele não anda assim o tempo todo, né? Então o que a gente deve buscar é exatamente retratar o cotidiano, a realidade, né? Buscar essa estética local, né? Então eu estou numa aldeia, imaginemos que eu esteja numa aldeia e que tem alguma coisa, que eu vou fotografar um determinado ambiente e que tem alguma coisa que pra gente está fora do lugar ali. Eu não vou tirar aquele objeto para fazer a fotografia, né? É essa estética local. Se aquilo não está incomodando a eles, por que vai incomodar a mim? A fotografia, eu acho que ela é muito ampla, né? Ela é múltipla. A fotografia ela é arte, ela pode ser uma expressão artística, ela pode ser um documento, ela é essencial, né, para registrar memória, né? E para mim, especialmente, a fotografia é parte integrante e importante do que eu sou, né? A fotografia, como eu disse, onde eu vou, eu enxergo fotografia o tempo todo. Eu brinco com a história do menino do sexto sentido, né? Vejo mortos o tempo todo, eu vejo fotografia o tempo todo. Mas eu entendo que a fotografia é, antes de tudo, né, ela tem um potencial comunicativo muito grande, né? E talvez por isso ela seja tão importante assim na minha vida, no meu trabalho. Então é isso, a fotografia é documento, a fotografia é memória, a fotografia é uma forma de se expressar, a fotografia é arte e a fotografia é, antes de tudo, essencialmente política, né? Porque eu vejo alguns falar, não, a minha fotografia é neutra. Não existe neutralidade na fotografia, né? Como não existe neutralidade em nada, né? O Paulo Freire dizia, né? Tudo parte de uma base ideológica, né? Resta saber se a tua base é includente ou excludente, né? E a fotografia é isso, ela é essencialmente política, é uma forma da gente se colocar no mundo. Então não existe fotografia inocente. Uma simples selfie, ela está dizendo, olha onde eu estou, olha que lugares eu frequento, né? Olha como eu sou corajoso, eu estou na beira do abismo, né? Olha como eu sou simples, vou num restaurante que é um boteco aqui. Então a fotografia, ela comunica, ela expressa o tempo todo.